Fala pessoal, tudo certo? Meu nome é Marcos. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês da principal técnica que me levou a aumentar mais de 100 pontos de média do Enem 2019 para o Enem 2020 e que me levou à aprovação em medicina numa faculdade federal com apenas um ano de estudos. Bom, essa técnica que eu me refiro é os simulados e eu vou falar tudo sobre eles, quantos eu fiz, como que eu fazia, como que eu imprimia, como que eu corrigia, tudo sobre os simulados eu vou falar nesse vídeo e com certeza é um dos vídeos mais importantes do canal, que é a técnica que eu mais usei ao longo do meu ano de 2020 e eu acho que foi a que mais me trouxe resultado e que realmente foi decisiva para que eu conquistasse a minha aprovação. Então segue no vídeo e vambora! Mas antes de falar propriamente dos simulados, eu te convido a conhecer o Guia Definitivo de Estudos para o Enem, um produto da VF Treinamentos que vai te ajudar a turbinar a sua preparação para a prova. Nele você vai encontrar um cronograma completo de 10 semanas para que você estude todas as matérias mais relevantes para o Enem e também videoaulas direcionando de cada assunto do cronograma e lista de exercício de cada respectivo tópico a ser estudado. Então, quando você vai estudar um conteúdo nesse cronograma, você já tem um link que vai te direcionar a uma videoaula e um link que vai te direcionar a uma lista de exercícios daquele assunto. Então, é algo bem prático para que você não perca muito tempo e consiga terminar os conteúdos do Enem de forma rápida e bem direcionada no que mais importa para a prova. Além disso, por tempo limitado, ele está com mais de 50% de desconto, custando apenas R$ 57,00. Então, se você não está com dinheiro para um cursinho muito caro, que é uma opção mais barata e algo bem direcionado, bem focado no mais importante para que você possa tirar uma boa nota na prova, o Guia de Estudos Definitivo para o Enem com certeza é uma ótima opção para você. Então, dá uma olhada lá, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então vamos lá, vamos falar dos simulados. Quantos que eu fiz na minha preparação? Primeiro de tudo, é uma coisa que sempre me perguntam e tal. Então, eu fiz, tô com uma colinha aqui, eu fiz 47 dias de prova do Enem, 10 anos da FUVEST, 6 provas da Unesp, 4 provas da Unicamp, 6 provas da UERJ, 5 provas da FAMEMA e 22 dias de simulado de cursinhos, que eu achava aí pela internet e tal. Então, no total, foram 100 dias de prova na preparação para o Enem 2020. Bom, comecei a fazer esses simulados bem no início da minha preparação, que eu fui ver pessoas, relatos de pessoas que já tinham conseguido passar em medicina e todas elas falavam muito de simulados, da importância de você fazer uma prova e tal, de que isso ajudava demais. E aí, com isso, eu adotei isso na minha rotina, eu comecei a fazer 2 a 3 simulados por semana, no final aumentei para mais 5, 6, mas com certeza foi algo que agregou demais e que eu acho que tenho certeza que eu não conseguiria ter passado, não conseguiria a evolução que eu tive se eu não tivesse feito tantas provas antigas. E como é que eu fazia para encontrar e fazer esses simulados propriamente? Bom, gente, vocês conseguem achar simulados, provas anteriores e tal, só jogando no Google e procurando. Vocês conseguem achar uma gama muito grande. Coloca provas anteriores Enem. No próprio site do INEP você vai encontrar provas anteriores Unicamp. No próprio site da Unicamp, da Convest, você consegue achar. Sem contar que outros sites também disponibilizam. Um que eu deixo como dica é o estuda.com, em que você consegue achar várias provas de diversas bancas e pode fazer pelo site mesmo. Sempre que eu ia fazer um simulado, eu tentava imprimi-lo, para que eu tivesse uma experiência mais similar com a que eu ia encontrar no dia da prova. Então, cara, é muito melhor você fazer o simulado impresso do que você fazer ele pelo computador. Então, quando der para imprimir, sempre dê preferência, porque é uma das formas melhores de fazer a prova. Você se sente fazendo ela mesmo lá no dia e tal. Lógico, não tem a pressão, mas imprime prova, cartão resposta, que com certeza vai ser de muito proveito para você. E como é que eu fazia para imprimir? Às vezes eu imprimi em casa, tenho uma impressora aqui em casa, mas a maioria das vezes eu conseguia achar outra solução que era até bem mais barata do que imprimir em casa, que foi eu montar um PDF com todas as provas que eu queria fazer, umas 400 páginas, e jogar para alguma gráfica online para que elas apostilassem e mandassem uma apostila com todas essas provas antigas aqui para casa. Vou mostrar aqui para vocês uma dessas apostilas que eu fiz. Aqui, tá refletindo. Não sei se vai dar para ver direito, mas é isso aqui, ó, viu? E eu colocava várias provas e tal, num PDF, mandava para uma gráfica online e eles imprimiam e apostilavam e mandavam aqui para casa. Saía bem mais barato do que imprimir com um cartucho de tinta mesmo, porque o que acontece? O cartucho de tinta é uns 80, 100 reais e eu gastava mais ou menos esse mesmo valor para imprimir uma apostila de 400 páginas
dessas provas antigas. E quando eu comprava o cartucho, dava para no máximo imprimir umas 150, 200 páginas. Então é uma boa opção para você que não tem impressora em casa, para você que não quer gastar muito imprimindo provas e tal. Eu utilizava a Imprifácil e a Fábrica do Livro para fazer a impressão desses apostilos com as provas. E eu também cheguei a comprar algumas no Mercado Livre, que eram já prontas, eu não precisei montar o PDF nem nada. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Essa daqui é da FUVEST, eu comprei pelo Mercado Livre, todos os 10 anos da FUVEST. E é um pouco mais caro, na verdade, do que quando você faz a sua, mas também não é mais barato do que imprimir em casa, então é uma boa opção. Mas por que foi tão importante fazer tantos simulados, tantas provas antigas e tal? Bom, eu vou listar uma série de pontos que eu acredito que foram muito importantes para que eu fizesse essas provas antigas. E primeiro deles, cara, eu desenvolvi uma estratégia de prova que eu apliquei no dia da prova e que eu sabia exatamente o que fazer e qual ordem que eu devia fazer a prova e tal para maximizar o meu resultado. Então, com certeza é muito importante você desenvolver essa estratégia. Outra coisa é que eu treinei o tempo de resolução e a resistência para que eu não tivesse problemas com o tempo no dia da prova do Enem. Então, você ficar 5 horas e meia sentado, se você já tiver feito isso várias vezes, isso vai se tornar algo muito mais natural para você. Você não vai ficar cansado, você vai conseguir fazer a prova no tempo, porque você a todo momento estava correndo contra o relógio para fazer aquela prova em casa. Então, com certeza, isso me ajudou bastante. Eu tinha bastante problema com o tempo no início da minha preparação. Eu nunca conseguia terminar a prova no tempo correto e tal, mas aí fazendo as provas, praticando, isso começou a se tornar mais fácil para mim, o meu corpo foi adquirindo uma resistência, foi entrando mais no automático ao fazer essas provas e no dia da prova do Enem eu já estava 100% e eu não tive muitos problemas com isso no dia. Ponto muito importante é que eu retomava a todo momento, a partir das questões que eu fazia nesses simulados, os conteúdos que eu já tinha estudado. Então, se eu ia resolver, sei lá, uma questão de hidrostática, eletrodinâmica, eu tinha que lembrar a fórmula, os conceitos sobre aquela matéria. E isso fazia com que eu fixasse melhor, era uma forma de revisão, porque eu estava repetindo uma matéria que eu já tinha visto e isso com certeza foi essencial para que eu conseguisse fixar as matérias. Como eu fazia simulado toda semana, tinham matérias que apareciam mais e essas matérias que apareciam mais eu tinha que raciocinar a todo momento, tá retomando conceitos, fórmulas sobre esses conteúdos, com certeza fizeram com que eu fixasse muito bem eles. Então é muito bom que você faça isso, sabe? Porque você consegue fixar com esse hábito de fazer simulados cotidianamente as matérias de forma mais fácil. Ponto muito importante é que eu consegui enxergar, a partir dos meus erros desses simulados, as minhas lacunas no conteúdo. Então, por exemplo, se eu errasse uma questão, eu tinha que ver exatamente por que eu errei ela. Se foi por causa de conteúdo, eu podia fazer uma revisão daquele conteúdo e preencher aquela lacuna. Então, fazia uma revisão bem direcionada, focada nos meus erros, no que com certeza poderia me tirar algumas questões no dia da prova, e isso com certeza foi muito importante também. E como é que eu corrigia as questões que eu fazia nesses simulados, as questões que eu errava e tal. Bom, primeiro de tudo, eu pegava, depois que eu terminava o simulado, via que eu tinha errado em determinada questão e tentava resolvê-la sem olhar o gabarito comentado. Tentava chegar naquela resposta do gabarito sem olhar o gabarito comentado e tal, e sem ver vídeo de resolução, para que eu desenvolvesse o meu raciocínio e eu conseguisse, por mim mesmo, chegar no resultado daquela questão. Geralmente, se fosse um erro por desatenção ou por alguma besteira, eu conseguia fazer isso rápido. Agora, quando eram erros mais específicos ou um conteúdo que eu não dominava muito bem, isso geralmente não dava muito certo. Então, se eu não conseguisse resolver essa questão assim de primeira, eu dava uma olhada no gabarito comentado, via a parte que eu estava travando e tal, e parava a partir de ver o gabarito comentado a partir dessa parte e tentava resolver a questão, continuar pelo meu próprio raciocínio. Caso eu não conseguisse mesmo assim, eu olhava o gabarito comentado, via um vídeo de resolução e tentava entender a lógica por trás daquela questão e aonde que eu estava propriamente errando. Então isso é muito importante, você ver aonde que a sua lógica está falha e tal. E essas questões que eu não conseguia resolver geralmente eram questões que tinham um conteúdo mais específico ou um conteúdo que eu não estava lembrando muito bem. Sei lá, errei uma questão de eletrodinâmica porque esqueci a equação do capacitor. Então é um conteúdo que eu não estava lembrando muito bem. Ou pode ser também porque necessitava de um pulo do gato, algum raciocínio que eu não estava conseguindo ter de jeito nenhum. É bom você tentar resolver primeiro a questão sem ver o gabarito nem nada, e depois vai olhando o gabarito como auxílio, caso não consiga mesmo assim, vai e tenta entender a lógica. E bom, eu classificava a questão em 3 formas diferentes. Uma delas eram os meus erros por desatenção. Esses erros eram menos graves, mas
geralmente toda a prova praticamente aconteceu, que você não presta atenção no enunciado, deixa batido alguma informação, então são erros menos graves, que não tem muito o que você fazer, só tentar prestar o máximo atenção no próximo para que você não erre isso. E outro tipo de erro que tem são os erros pontuais e específicos, que tocam pontos muito pequenos da matéria, que geralmente não são tão abordados nas questões e tal. Então eu lembro de uma questão que eu fiz uma vez sobre ecologia, que falava sobre a relação ecológica do gregorismo. É uma relação intraespecífica harmônica, ocorrida principalmente entre as aves, que é quando elas voam naquele V e tal, e eu nunca esqueci disso, mas E eu lembro que eu errei uma questão sobre isso uma vez em um simulado, e cara, quando eu vi eu falei, pô, ecologia é uma matéria que eu domino e tal, errei questão, será que eu devo revisar? Só que é um ponto tão específico da matéria que não vale a pena você revisar toda a matéria por causa disso, então fica tranquilo, não se desespera por causa de um erro muito específico, um ponto pontual da matéria, só tenta guardar para que se cair uma questão parecida no dia, você não erre ela. Outro tipo de erro, e esse mais grave, que necessita de uma revisão direcionada, são os erros por causa de conteúdo. Então, por exemplo, você confundiu o que é cátodo e ânodo na eletrólise e errou uma questão por causa disso. Cara, isso é um erro de conteúdo, isso é um erro grave de conteúdo, porque é um assunto básico da eletroquímica e você está errando ele. Então, você tem que realmente fazer uma revisão daquele assunto para que você não erre mais, porque com certeza se você errou isso, que é algo básico, o difícil também não deve estar tão consolidado. Então, os erros por causa de conteúdo, que você sabe bem quando é por causa de conteúdo, é um conteúdo mais batido e tal. Então, os erros por causa de conteúdo, você tem que fazer uma revisão direcionada, você anota em um papel o conteúdo que está abordando daquela questão, para que você faça uma revisão direcionada sobre aquela matéria e possa sanar essa sua dificuldade. Outro ponto muito importante é que você faça o seguinte, olha só, todas as questões que você fizer, que você errar, você anota no papel. Então, por exemplo, você errou a questão 93, 100 e 102 de natureza em uma prova antiga do Enem que você fez. Cara, pega um papel ou um bloco de notas de celular, eu fazia no celular mesmo, mas tem gente que prefere papel, e escreve exatamente essa questão que você errou e o nome da prova que você fez, da questão que você errou. E, cara, escreve todas as questões que você errou lá, a numeração e tal, para que depois de 1, 2 semanas, ou quem sabe até mais, você possa pegar essa prova novamente e refazer essas questões que você errou. Você vai ver que vai ter questões que você vai continuar errando, mesmo já tendo visto o gabarito comentado, mesmo já tendo entendido na hora da resolução aquele exercício e tal. Então, com certeza, isso faz com que você retome e possa ver se você realmente preencheu as suas lacunas em conteúdo e tudo mais. Se você não conseguir resolver uma questão 2 semanas depois, mesmo depois de ter visto o gabarito comentado pela primeira vez e tal, e vão ter muitas questões que isso vai acontecer, você deixa ela naquela lista. Então, deixa as questões que você continua errando, mesmo vendo o gabarito comentado e tal, nessa lista, para que você possa refazê-las em um momento futuro e realmente aquele tópico se internalize em você. Então, muito importante, refaça as questões que você errou. Isso com certeza ajuda demais. E bom, gente, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um drive com simulados e provas anteriores para que vocês possam estar fazendo aí em casa, quem sabe imprimir, montar um PDF e tal. Não se esquece de se inscrever no canal. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado e se te ajudou, já deixa seu gostei, comenta aí embaixo outras sugestões de vídeos. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Valeu!